Tô querendo te assustar, mas minha vida já tá pronta. Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro. Eu ainda vou namorar com essa moça da foto. Eu tenho certeza vai ser de primeira. Se a gente ficar é menos uma solteira nesse mundo e menos um vagabundo. Você decide a minha boca ou a do litrão. Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha? Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão. Você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha? Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Boa tarde, pessoal, aqui da nossa live, que está nos assistindo. Desde já quero agradecer o carinho da sua audiência e da sua companhia, você que está ligadinho agora na nossa live, tá bom? Começando agora o programa Bora Ler, debatendo o livro... Vai ser debate não, né? Não. Vai ser sobre vários livros, tá? Vai ser um debate sobre vários livros e muita leitura boa, tá bom? Desde já, quero agradecer o carinho da audiência da minha amiga Lívia Catrine, lá de Iati. Amanhã tem a live dela a partir de 11 horas da manhã, falando sobre a educação do município de Iati, tá bom? Obrigado pelo carinho da audiência, minha querida Lívia Catrine, grande comunicadora. Pessoal, vamos dar início aqui à nossa live, tá bom? Temos aqui Rafael Brito, Johanna Salles e minha querida Mary Porto, tá Oi, bom? gente. Pronto, fique à vontade e boa sorte para vocês. Tá funcionando, né? Tá. Boa tarde, gente. Nós íamos conversar sobre o livro O Cortiço. Mas, infelizmente, houve alguns probleminhas e nós não tivemos essa oportunidade de fazê-lo. Agora, vejam bem, gente. O Cortiço, a próxima semana, nós vamos tratar dele com outra pessoa, com Tainara. Tainara, bem-vinda ao grupo, tá? Se você estiver nos assistindo agora, até semana que vem, porque essa moça vai viajar, ela vai para Gaibu, ela vai para a praia, né? Né, dona Johanna? Ela vai para a praia, fazendo inveja a todo mundo, né? Mas tudo bem. Nós estamos aqui discutindo sobre... Agora que tá, né? Não, tá. Hoje nós vamos discutir sobre a leitura na vida de cada um de nós. O que foi que ela mudou, né? Que benefícios ou malefícios possíveis, quem sabe, né? Dependendo da obra, elas... desculpa, eu estou me ouvindo. Eu estou me ouvindo, eu fico... Como aquela pessoa do Ishi, lembra? Vocês lembram dessa live? Teve uma live. Lembro. Na Rede Globo. Aí, quando a pessoa estava se ouvindo, o sanduíche, e toda vez ela ficava repetindo. Eu estava também me ouvindo, gente. Desculpe aí, eu atrapalhei. Bom, vou começar aqui com o Rafael. Rafael, me diga, quantos anos você começou com a leitura? Como foi? O que ela te traz de benefícios? O que é que você pode nos dizer a respeito? Bom, primeiro, boa tarde, né, gente? Meu nome é Rafael, eu curso o terceiro módulo do EMEJA, aqui no Azarias. E eu sempre tive... Primeiro, a facilidade de escrever, né? Poemas, música, esse instinto, essa necessidade. Eu sentia essa necessidade. Até que, primeiro, na quinta série, uma professora de matemática, Márcia Moura, o nome dela, e teve uma prova de artes que era para você escrever um poema. E eu escrevi um poema.
Só que pra mim, tipo assim, ela reagiu de um jeito como se eu fosse bom naquilo. Qual é a história? Porque assim, tinha... Não, mas assim, você coloca como se eu fosse bom. Ora, se ela percebeu, é porque você era bom. Não, né? mas pois é porque eu Porque não foi tinha... bom. Exatamente, mas eu não tinha consciência, porque eu escrevia por escrever. Ah, sim. Então, você não Entende? tinha consciência. Aí eu concordo. Você sabe que eu gosto. Aham. A gente gosta de Exatamente. discordar um pouquinho. Só que assim, eu tinha a necessidade de escrever, mas não tinha a consciência que eu era bom naquilo. E ela me fez enxergar que eu era bom naquilo, né? Que eu fazia e tal. E aí foi que me incentivou mais, sabe? O jeito que ela reagiu, aquela coisa toda, tirei 10, enfim. Gente, como professor pode Exatamente. fazer uma diferença Exatamente. na sua E vida, né? Não, e Márcia, tomara que eu já até falei já isso a ela, Márcia foi a maior professora da minha vida. Márcia, ela chegava recitando cordel na sala. Que Sabe? massa. Ela era muito... Márcia, ela parece ser tipo um pontinho, sabe, assim... Não é desse planeta, entende? Ela parece viver em um mundo, sabe? Pontinho de luz na escuridão. Exatamente, né? exatamente. Tem gente que é assim. Exatamente. Um pontinho de luz na escuridão. Eu amo essas pessoas, sabe? Exatamente. Eu não sei E ela o que me elas fez, pensam. né, ter esse gosto, assim, pela cultura. Mesmo eu já tendo instinto sobre ela. E a partir dali, eu passei uns certos anos e tal, só escrevendo. E quando eu começava a ler, eu não li o livro todo. Ótimo! Beleza! Eu não me incitava a ler, sabe? Do livro todo e tal. Aí na época eu baixei um aplicativo, muito tempo isso. O Android tinha acabado de aparecer e tal. Eu baixei um aplicativo e tinha vários autores informais. E eles lançavam os livros, era tipo uma comunidade. Sabe? Eles lançavam os livros dele lá e a pessoa ia ler e tal. Amei esse negócio. Exatamente. Passa pra mim. Só que aí, quando alguns, claro, eu fiz a mesma coisa, eu não gostava. Tipo, eu começava a ler, só que eu não terminava. Só que teve um que me prendeu muito, que era O Preço da Liberdade, o nome do livro. Que contava... Era muito pessoal pra mim, né? Do que eu tava passando ali no momento da minha vida, a adolescência e tal. E foi o primeiro livro que eu li todo, eu me emocionei naquele livro, eu chorei, eu sorri, foi tudo. Foi tipo eu, sabe, ali. Foi o primeiro contato, assim, com a literatura viva, sabe, assim, que eu tive realmente, sabe? Eu creio que a gente precisa desacralizar o livro, sabe? Porque a gente colocou o livro no pedestal e parece que o livro foi feito para intelectuais. Uhum. O livro foi feito para nós, sabe? Claro que todos nós corremos o risco de amar a leitura e nos tornarmos um intelectual, né? Não, mas eu acho assim... Mas o livro foi feito para o povo. Exatamente. O que as pessoas, tipo, elas não entendem é porque tem livro de tudo quanto é, sabe, gente. Você tem que descobrir, né? Uhum. O seu estilo, né? Exatamente. Ele diz assim, não é que o jovem não gosta de ler, é porque ele ainda não descobriu, entendeu? Qual é o gênero. Porque eu também digo para os meus alunos, olha, vocês vão ter que ler, sabe? Abandonar o livro, pegar outro, para descobrir qual é o gênero que você gosta, né? Que assuntos você gosta. Porque há assuntos para todos, né? Eu acho também... Para todo tipo de gente, para todo tipo de cultura, para todo tipo de... Uma coisa que eu não acho legal é porque as pessoas sempre empurram os clássicos. Olha ele de novo com o clássico. Não é isso. Vocês estão vendo, É porque né? assim, as pessoas elas sempre empurram o clássico e tipo, tem clássicos para uma pessoa que ela tá começando a ler, ela não vai entender nada. Concordo. Aí eu concordo é uma com você. linguagem, entendeu? Concordo, Totalmente concordo. diferente de outra época, Concordo sabe? com você. Então, tipo, começa, sei lá, com Eu sei coisa que legal. Johanna tá doidinha aqui para dizer, eu vou entregar o telefone, é o telefone, tá? O microfone a ela, que ela tá aqui com a, sabe, com a língua coçando, querendo intervir. Então foi agora.
Eu concordo com o Rafael. As pessoas costumam empurrar clássico pela garganta, né? É como se fosse uma obrigação sua saber Isso, dos clássicos. saber dos Eu não clássicos. sou obrigado. Exatamente, exatamente. Então, pra uma pessoa que tá começando, ela não vai querer ler um clássico. Entendeu? Porque são palavras difíceis. Quando eu era pequena, eu li o Orgulho e Preconceito com 12 anos. Eu não entendi nada. Entendeu? Ou 10 para 12 anos. Eu não entendi nada. Por quê? Porque foi um dos primeiros livros que eu tava lendo. Então, não era pra eu estar entendendo naquela hora. Eu não conhecia aquelas palavras, eu não conhecia o linguajar, eu não conhecia a sociedade. Então, eu fui ler de novo. Depois de um tempo, foi que eu comecei a entender o livro. E eu tive que ler mais vezes para começar a entender. Porque são palavras difíceis, principalmente livros de época, né? Muito. Ela vai defender os clássicos. Claro, né? Por favor, né? Gente, não, mas eu concordo na parte em que a escola, geralmente, ela empurra o clássico pra gente, né? Sem vocês entenderem. Então, o menino está na 6ª série e, como eu, viu, foi meu caso, e a minha professora de português passou Olhai os lírios do campo, de Érico Veríssimo. A gente faz o quê, né? A gente faz... Eu acredito que a escola tem que intervir, sim, sabe? Mas entrar com a linguagem... mais acessível. Isso. Eu acredito, desculpe aí, professores, que os professores, eles precisam ler mais. Sabe? Sim. Deixar um pouquinho os clássicos, para pegar outros livros, para poder passar para essas crianças, né? Para esses adolescentes. Porque é o seguinte, de 1º ao 5º ano, o aluno é incentivado a ler. Os livrinhos pequenininhos, né? Aqueles livrinhos infantis, etc. Mas quando ele entra no ensino fundamental 2, aí empurram para eles saem daqueles livros pequenininhos para os clássicos, né? Sem haver essa evolução, essa né? evolução correta e tal. Exato, né? Aí quando chega ali, ele não quer ler. Porque ele estava acostumado com aquela leitura, então precisa ir devagar, né? Precisa apresentar outros livros para essa criança, para que ela possa ler, se identificar. Livros com personagens adolescentes, né? Que vivem os mesmos medos, os mesmos anseios. É pra isso. Que haja a identificação, né? Agora, se o professor não lê, e eu não falo só do professor de língua portuguesa, gente, porque o livro faz parte do mundo, né? Do mundo das ciências, do mundo da tecnologia, do mundo da literatura, lógico, né? Então, o livro ele pode ser tão abrangente. Aliás, ele não pode não, ele é, né? Ele é muito abrangente. Então, o importante é descobrir. Descubra do que você gosta de ler. Sobre que assunto você gosta de ler. Porque não há uma pessoa, na minha opinião, que não goste de ler. Ela só não se encontrou descobriu. Ainda, né? Ela não só... eu acho que ela só não se encontrou no mundo da leitura ainda. Mas que ela pode, sim. Você pode se descobrir o leitor. Eu não gosto. Gosta. Gosta, sabe por quê? Porque se eu pegar aqui um assunto polêmico, de um texto polêmico, você vai lá e lê. Você acha um papel na rua... Você lê. Você lê, né? Então, uma placa não sei aonde, você lê. Então, a questão é a curiosidade, né? Até onde ela te leva. É uma questão de gosto, você descobriu o seu próprio gosto. Tipo, tem filmes que você não vai gostar. Tem músicas que você não vai gostar. Do mesmo jeito são livros. Tem livros que você não vai gostar. E tem livros, se você se permitir, também tem que ter isso, que você vai gostar. É só você procurar onde você se adapta, onde você se encaixa, o que você gosta. Isso. Rapaz, eu nem lembro, na verdade. Porque eu lembro que minha mãe lia pra mim, né, antes de dormir. E era livro pequenininho, Branca de Neve, Cinderela. E eu lembro de um dia que eu enjoei. Então, eu comecei a ler muito novinha e eu enjoei desse
com poucas palavras. Eu lembro como se fosse hoje, eu instalei no meu celular o Wattpad. Conhece? Pronto. Ele é um aplicativo que você pode tanto escrever quanto ler as histórias de outras pessoas. E assim, eu adorei o aplicativo, porque eu encontrava tudo que eu queria, todo aquele clichê que eu queria, porque eu tinha uns 10, 11 anos, é a idade que você tá querendo clichê. Clichê romântico, tipo assim. Aí, tipo dorama. Então eu consegui encontrar tudo que eu queria. Então, pronto. Antes do Wattpad, se eu encontrasse um livro com mais de 200 páginas, com mais de 100, eu não lia. Porque eu não gostava, era muita página pra mim. Então, com a leitura, com o Wattpad, eu já comecei a escrever também. Mas assim, o motivo que eu comecei a escrever foi porque quando eu era criança, eu não tinha tantos amigos. Então, não tinha com quem conversar. Então, eu acabava descontando aquilo tudo em folha. E eu escrevia. E eu não gostava de mostrar pra ninguém. Até hoje eu não gosto, porque é meu, entende? É meu! Então, são minhas emoções naquele papel. Não quero mostrar pra ninguém. Não, eu tinha isso também quando eu escrevia, porque eu me sentia... Mas aí com teatro, né, com tudo, eu acabei, tipo, me deixando e me permitindo. Porque eu me sentia muito, deixa eu ver uma palavra, muito exposto, muito nu, realmente alma, sabe? Ah, entendo. Muito nu. Porque, acredito que seja a mesma coisa. É uma que coisa Johanna. muito íntima, às vezes, que você coloca. E quando você vai expor, aí foi quando eu comecei a usar... O narrador. E alegorias, entendeu? Exato, Entende? né? Porque o narrador, ele existe para... Colocar uma máscarazinha assim, ó. Uma máscara, né, no autor, né? O narrador existe para isso. Uhum. Então, às vezes, você cria o narrador, entendeu? Não é você, é o narrador. Entendeu? Sim, mas é o narrador. Entendeu? O que eu falei? Ela fazendo Mas assim, mesmo assim, com o narrador, aí eu tenho muito ciúme. Porque assim, são Ou talvez meus personagens. seja o anseio, né, das pessoas, como ele diz, das pessoas descobrir você. Isso, né? pronto. Nossa, eu já tô me explanando aqui, né? Eu tô escrevendo, mas eu tenho personagens, tenho um narrador, mas é meu personagem, entendeu? Quando Seus você filhinhos, é mãe, isso, né? meus filhos. Quando você é mãe e tem seu primeiro filho, você não quer dar ele pra ninguém. É a mesma coisa com meus personagens. Não, mas não pode, né? Não pode, né, gente? Mas você vai ter que dar. Quem é que vai ler a sua obra? Aí é um diário. Exatamente. Gente, Exatamente. é um diário. É pra expor. Eu acho assim, que Vocês precisam as outras conhecer. pessoas leem, é a mágica, né? Tipo, da arte. Tipo, você escreve em um sentido, você escreve em uma intenção e as pessoas interpretam, às vezes, de um jeito totalmente, tipo, diferente do seu. Mas é como eu disse da última live, né? Depende de como o estado Do emocional do leitor, Uhum. essa obra vai adquirir diversos significados. Não é? Então, assim, é importante que a gente, ao escrever, a gente também leve isso em consideração, né? Porque você pode dizer uma coisa... isso acontece tanto a gente conversando, você faz um elogio e as pessoas entendem. Entende que é o contrário. Já aconteceu com... Gente, aconteceu comigo. A pessoa ficou pé da vida. Eu fiz um elogio a uma pessoa e a pessoa entendeu totalmente diferente. Quando você tá conversando com... Até no WhatsApp. No WhatsApp, quando você tá conversando com alguém, você fala uma coisa e aquela pessoa entende totalmente errado, né? Vamos falar sobre livros. Nós trouxemos aqui, cada um trouxe alguns livros. E nós vamos comentar sobre esses livros, tá? O porquê. Por que eles escolheram esses livros. E o que é que mudou depois da leitura desses livros. Vamos lá, Rafael. Ou eu começo com a Johanna, que eu já comecei contigo, né? Sobre o seu livro. Sim, não tem pergunta nada, não.
Então, por que eu escolhi o livro primeiro? Eu escolhi esse livro primeiro pelo autor do que pelo livro. Isso. O garoto. Eu escolhi primeiro pelo autor do que pelo livro, porque o autor ou a autora, né, que ele ou ela não tem... Ele não é público, ele não é uma figura pública. Não tem gênero, Não, ele não é uma figura pública, ninguém sabe quem ele é. mas não tem nenhum nome assim. Tipo, Tem, Sylvain pseudônimo. Reynard. Esse é o pseudônimo. É. Mas, tipo, não tem gênero assim no Disney, nem quem é homem, nem quem é mulher. Isso. Gosto não tem disso. foto, Já não gostei tem disso. nada. Então isso me inspirou muito, porque eu sou assim. Se um dia eu for publicar meu livro, eu não quero que as pessoas me conheçam. É isso. Vamos matá-la, né? Não, mas eu acho que eu seria quase uma coisa quase parecida. Eu também acho que não queria, não. Porque Danado de se mostrar. eu acho até um pouco vergonhoso, porque não é só um livro. São minhas emoções ali, são minhas palavras, é minha cabeça ali, entendeu? Você. Sou em eu, si. isso, em palavras. Então, quando expõe isso, expõe vocês junto, as pessoas estão dentro da sua cabeça, isso é assustador. Então vá. Então, Não tem aquela menina que passa com a faquinha. Sou eu, a moça da faquinha. Sim, fale sobre o livro. sim. Eu comecei a ler esse livro quando eu tinha uns 14, 13 anos. E eu me descobri nesse livro. Porque eu sou adolescente com esse livro. Porque ele fala de sexo, mas ele não coloca o sexo no centro de tudo. Principalmente aqui no Brasil, né? E ele não coloca no centro. Eu achei isso incrível. Porque qualquer romance de adolescente que ele fala, ele coloca o sexo no centro. E eu achava muito ruim, porque eu achava muito igual, tudo muito igual. E essa bênção aqui, ele é maravilhoso. Então, eu posso falar da história? Sem tanto Sem spoiler, dar né? spoiler, né? Então, deixa eu ver como é que eu falo sem dar spoiler, tá? Porque se eu começar a falar aqui, eu não vou parar mais. Júlia, que é a protagonista. Caramba, não sei como falar quando não dá spoiler. Pode dar um pouquinho, mas sem dar sem tirar. A essência, né? Exatamente. Ela não acaba, ela já é apaixonada pelo professor dela. Que ela já era apaixonada antes. Aí eu só vou dizer isso, não vou dar muito spoiler. Mas você tem que dizer, filha de Deus, como é que a gente vai... Claro que quando você diz assim, né, para um adolescente, que a outra pessoa está apaixonada pelo professor, é lógico que isso já abre um... Exatamente. Né? Não, mas Já eu acho que abre conta a sinopse, tipo, não conta o fechamento da história, tipo, e tal, mas conta mais ou menos. Como o Mary falou até, um adolescente não, né, que ela já é adulta, ela tá na pós-graduação. Ela é apaixonada pelo professor. Isso já abre a porta para um adolescente, entendeu? Então, na minha cabeça de 11 anos, eu achei isso muito diferente. E eu queria descobrir o que é que estava acontecendo. Tu tinha 11 anos quando tu leu? Eu tinha 11 anos. Por isso que isso mexeu tanto com a minha adolescência. Eu acabei não colocando o sexualismo na minha vida. Entende? Eu acabei tirando isso. Porque não é necessário estar ali no centro. Entende? Ele fala do casal. Tipo, faz parte da coisa, mas não é o Isso, centro não de é o tudo, centro de como as tudo. pessoas, a maioria, né? É como Gabriel, o protagonista também, que tem 2 protagonistas, Júlia e Gabriel. Ela é muito fã desse Eu livro. sou muito fã. E, tipo, é uma trilogia, sabe? Tem 3 livros dele. Quase todas as obras desse autor. Porque ele escreve muito bem. Sério. Eu não gosto de ler. Você vai gostar desse aqui, meu mãe. Porque ele escreve de um jeito que você se torna um protagonista do livro. Entendeu? Então, é muito maravilhoso. Sim, voltando com a história.
ela é apaixonada pelo professor. E o professor, ele acaba reconhecendo ela de algum lugar, entendeu? Que eu não vou dizer qual é. E ele acaba reconhecendo ela, mas ele não sabe de onde. E ele fica muito bravo com ele mesmo por isso. Então, mas o que ele não sabe é que ela é amiga da família dele. Então, assim, não é só uma historinha de um aluno apaixonado pelo professor, entendeu? Tem toda raízes. uma trama, né? Isso, tem raízes ridiculamente. Então, é um livro muito bom de se ler, porque a cada página você descobre alguma coisa. É incrível, porque, assim, quando você pega um livro e você começa a ler ele, você acha que já tá ali. É a história, não é? Mas não, a cada página você descobre uma coisa. E o final é surpreendente. É surpreendente demais. Controla. Então, é minha trilogia favorita deles e mudou completamente minha adolescência e meu modo de vida. É uma trilogia? É uma trilogia. Você não lembra o nome dos outros livros? Não? Tu acha que ela não vai lembrar o nome dos outros? É impossível. O primeiro é o Inferno de Gabriel, o segundo, o Julgamento de Gabriel e o terceiro, a Redenção de Gabriel. Se vocês for lendo o livro, vocês vão entender cada partezinha. Johanna, tu estava narrando aí. Eu sei que você ama esse livro, mas sabe, eu vi tanto dorama. Sabe quando você identificou algumas histórias de dorama, né? Gente, quem não sabe o que é dorama, eu sou apaixonada por dorama. Eu nunca assisti dorama, não me chama atenção. São as novelinhas coreanas. Aliás, terminei hoje. Foi, né? Gente, aí eu tinha, né, um pouco de receio para falar para outros adultos que eu assistia dorama, né? Por quê? Porque eu, né, uma adulta, gosto de assistir dorama. Então, o Miguel Falabella salvou a minha vida. Ele gosta também, sério? Ele foi pro G1 e disse, gente, eu adoro novela coreana. Eu adoro novela coreana. Eu digo, não é possível. O Miguel Falabella. Mas a característica principal é o quê? São esses romances assim, muito românticos, tipo novela mexicana. Não. Não tem aquele drama todo, mas é o romantismo. O romantismo. Ele disse, segundo o Falabella, né? Claro que cada um tem sua opinião, mas eu vou expor aqui o Falabella. Ele disse que tem muita educação, sabe? E é realmente, né? A cultura da educação, do respeito ao mais velho, de você respeitar o outro. Claro que existe bullying nos doramas adolescentes. Sim. Né? Mas quando você parte para um dorama adulto, você vai ver que o respeito, sabe? Eles ensinam várias regras que devemos nos lembrar, sabe? Todos os dias. De muito obrigado, falar com os pais, conversar, essas coisas. Eu acho. Mesmo o adulto respeita o pai e a mãe, né? Isso. Você assiste, Uhum. né? Aí o cara tá lá, 30 anos, 40 anos. Se curva pelos Ele pais. se curva para os pais, sabe? Eles respeitam o que o pai tem a dizer, o pai e a mãe. Eu gosto muito, eu concordo com o Falabella. E você me salvou, Falabella, tá? Eu acho... Não é. Eu amo dorama. Eu Sim. acho que até o que chama a atenção no dorama é o respeito entre os dois, o casal, né? O respeito e... Cara, eu acho incrível, porque assim, é um clichê, mas não tinha visto antes, entendeu? E eu não sei nem explicar. Então, você falando sobre o livro, eu me lembrei assim de algumas sinopses de alguns doramas. Não, na verdade, eu não curto muito essa coisa do romance Meloso. meloso. Água com açúcar. Porque tipo, eu acho que induz a gente a acreditar
No Príncipe Encantado. Exatamente, que não existe. E isso acaba sendo frustrante. Mas sabe, é porque é assim. A pessoa na minha idade, sabe? A gente precisa um pouquinho de ilusão, sabe? A gente precisa de um pouquinho de imaginação. A gente precisa. Porque a vida tá tão dura. Nossa, mas Sim, nós... pra escrever livro. Porque pro resto eu excluo. Porque aquilo ali é dorama, não é vida real. Eita. Isso. Então, Rafael, diga aí, quais foram os livros que você trouxe e por quê? Como eu sou muito ligado a coisa da estética, né, que eu venho das artes cênicas e tal, então eu acho que tipo tem essa tem que ter no livro também, sabe? Aí eu trouxe as 2 edições de Eu Me Chamo Antônio. É um livro de poesias, né, que ele tem toda uma estética no livro, né? O livro todo é feito de poemas, feito com estética como se fosse escrito em guardanapo, e ele bêbado, ou seja, não é tão são poemas curtos, só que não é tão fácil ler, porque ele escreve bêbado. E são frases pequenas, mas que tem muito sentido e dá nó na sua cabeça. E quando se junta com a estética do livro, né, o jeito que ele se expressa na estética do livro, as letras e tal, e você vai descobrindo cada palavra e juntando a frase, dá um efeito muito, sabe? Aí é que dá o nó na sua cabeça mesmo, sabe? Dá essa como é que eu posso explicar? Essa sensação tipo de realmente descobrimento interno, sabe? De identificação com o autor, com o que o autor está sentindo naquele momento. E eu prefiro o segundo, porque o segundo dá mais é o segundo esse. Segundo Eu Me Chamo Antônio. Dá mais uma ênfase. Eu Me Chamo Antônio não é uma história explícita, sabe? É uma história implícita. Você percebe que tem uma história por trás de todo o livro, só que não é explícito, não conta, sabe? Olha, aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso. Não. É de acordo com o poema, e isso que é o massa, sabe? É como se fosse quase um detetive. Porque você vai juntando cada palavra, decifrando cada frase, entende? E você vai entendendo, sabe, o que realmente aconteceu. E quem é Antônio? Que Antônio, pra mim, não é nem uma pessoa, e sim a personificação de um sentimento. Caramba. Entende? Gente, foi profundo, né? Gente. E é impossível quem já amou ou acha que já amou, é impossível não se identificar com Eu Me Chamo Antônio. E se decepcionou com esse amor. Gente, tô com vontade de ler. Ou eu compro, ou eu roubo dele, né? Então eu vou ainda decidir o que é que eu faço. Pode ler uma parte? Deixa para o momento tertúlia. Ok. Certo? Pronto, agora sou eu, né? Gente, como eu disse a vocês, eu lia muito conto de fada quando eu era criança. Minha mãe comprava os livros, né? Muito conto de Conheço Tudo. De Branca de Neve, A Bela e a Fera. Esses aí que da Disney. E que depois eu soube que, na verdade, a história original é totalmente outra, né? Uhum. Então, eles enfeitaram muito para a criança ler. Mas um livro que me chamou muita atenção foi A Menina que Roubava Livros. Por quê, né? Primeiro, o narrador é a morte, né? Aí eu achei aquilo incrível. Quando eu percebi que o narrador era a morte. Porque, né? Claro que você, quem já leu Machado de Assis, isso não deveria ser
uma surpresa chocante, né? Mas foi ótimo. E outra coisa, porque mostra uma menina, né, vivendo na sociedade alemã no tempo guerra, né? Ela viveu naquele tempo. E o que eu achava na minha cabeça, porque nós, quando estudamos na escola sobre a Segunda Guerra Mundial, e os professores de história nos contam muito, né? A gente achava que todo o povo alemão era a favor de Hitler, né? A gente tinha um certo preconceito. E esse livro, ele quebra esses preconceitos, ele quebra esses paradigmas, né, sobre a guerra. E mostra como o povo alemão pobre sofreu, né? E sofreu muito. Inclusive perseguições que a gente não tem ideia. Então, esse livro, para mim, ele foi um divisor de águas neste assunto. Quem não leu, por favor, leia. É muito bom. A Menina que Roubava Livros, do Marcus Zusak. Será que eu falei direito? Né? Marcus Zusak. Não sei. Tem alguns. Gente, falar nisso, eu li Crime e Castigo, né? O nome dos personagens de Dostoiévski. Você fica assim, ai Jesus, como é que eu vou me lembrar? Porque é incrível. Eu não me lembro lembro da história, mas eu não sabia dizer o nome dos personagens. É aquele mesmo, é aquele, né? Esse aqui, Memórias de um Sargento de Milícias, ele me trouxe foi um livro divertido, né? Por isso que eu digo os clássicos. Gente, os clássicos são ótimos. Eu acho que vocês não descobriram. Assim, comecem com o livro, mas vocês vão amar os clássicos. Tenho certeza. Quando ele terminar de ler o Cortiço, ele vai me dizer, certo? Né, Rafael? É. Por quê? Porque o Leonardo é o primeiro anti-herói brasileiro, né? Tem muita gente que diz que é o Macunaíma. Não, é o Leonardo, né? Isso no século XVIII, né? É ótimo esse livro, gente. Vocês vão se divertir, dar umas gargalhadas com o primeiro anti-herói. A Tigre do Sertão, este livro me deixou pasma. Eu não vou contar as histórias dele, não, porque eu só estou trazendo as minhas impressões mesmo. Gente, o que é essa Bernarda? Soledade. É o diabo em forma de mulher. O que é esta mulher? Sabe? Porque ela é a chefe de uma família de mulheres. Está me entendendo? E essa Bernarda, ela apronta, manda matar naquele sertão, porque ela quer as terras. Bem a história nossa mesmo, né? Porque a gente sabe que as terras dos grandes fazendeiros nessas regiões, né, nordestinas, foi por... alguém chegava, mandava matar e tomava aquela terra daquele povo. Então, esse livro é muito bom. O autor está vivo, tá? Porque tem gente que adora matar autores de clássicos, né? Ah, vocês ficam rindo, né? Minha irmã adorava matar também os autores de clássicos. Ah, é um clássico! Ele morreu quando? Ele morreu quando? Né? Ele morreu quando? Não, gente, esses são alguns que eu li, tem outros. Eu amo histórias de crianças e adolescentes. Por exemplo, Anne de Green Gables. Eu amei Anne de Green Gables. Eu amei também... Ai, deixa eu ver. Como Viver Eternamente. Gente, o livro é perfeito. Conta a história de um menino que ele tem câncer e ele faz como um diário, sabe? Contando toda a história dele passando por essa doença e os coleguinhas morrendo, as impressões que ele tinha a respeito disso, sabe? Lindo filme. Como Viver o Filme.
Não virou filme, não, gente. Ainda é só livro. Ainda, né? É. Ainda é só livro. O Menino do Pijama Listrado. Ai, é fofo também, porque é muito na linguagem de criança, entendeu? É muito fácil de ler. Você lê numa tarde. Você senta numa cadeirinha, deita na sua cama, vai pra rede. Eu vou pra rede, tá? Eu sou chique. E você lê, assim, em questão de poucas horas, e você fica com o livro até acabar, porque são livros incríveis. Então, Tem livro que prende você, né? Na leitura. Eu vou ler. Né? Eu não vou ler o livro porque eu já tenho o filme. Ai, gente, por favor, né? É totalmente diferente. Gente, porque o filme é a visão do diretor. Exatamente. E se tiver, tipo assim, o filme, leia primeiro o livro, para depois assistir o filme. É uma experiência totalmente diferente. Exatamente. Do que você vê o filme, porque você vai estar influenciado com a visão do diretor. Você não vai criar, sabe, a partir da sua imaginação. Exatamente. Né? Você vai estar influenciado pela o seu estado de espírito, né? Exatamente. As suas impressões, porque o importante é você ter essas impressões, sabe? Você se emocionar com o protagonista, você ficar com raiva do antagonista, essas coisas. Gente, porque a gente acha que o livro é para o intelectual. Você leu aquele livro, não sei o quê, e fica com aquela... Não, o livro é para nós mesmo. Pessoas comuns. Para o ser humano, né? Esse é para isso que serve o livro. Para nos contar histórias, para nos deleitarmos nessas histórias e, como diz o Pedro Bandeira, para a gente viver experiências que na nossa vida a gente não teria. Está me entendendo? Por exemplo, vamos dizer, você nunca sofreu um câncer, mas você vai viver aquela experiência no livro. E o livro, ele tem essa capacidade mais intensa, né? Não é, não? Do que um filme. O filme você vai, sabe? O filme a experiência... A experiência do filme em si não é tão intensa quanto a do livro. Porque o livro, você vai ler aquelas palavras, você vai imaginar o local, você vai imaginar a pessoa, você vai imaginar todo o universo daquele lugar, né, daquela história. É a sua cabeça. E exatamente, a sua cabeça criando até às vezes da sua própria necessidade psicológica no momento. Entende? Então isso ler um livro é muito íntimo. E a sua interpretação também. Ler o livro é muito íntimo e é uma questão também de sobrevivência, sabe? Porque por meio dessas experiências, você sabe lidar com a vida. Isso. Entender? Porque às vezes você não encontra um tipo de pessoa na sua vida, mas você encontra no livro. Isso. Você encontra no livro, ele falou aqui Macabé, viu, gente? É porque vocês não ouviram, não sei se ouviram. Você encontra no livro, e às vezes quando você futuramente passar por uma situação semelhante, você vai saber. É para isso que o livro serve, né? Para nós vivermos as experiências que não viveríamos, né? Ou para nós nos prepararmos para as experiências que vivemos. Não é? Ai, gente, quando o Pedro Bandeira, no Conaler foi um congresso virtual. Quando ele foi, eu fiquei incrível. Ai, o Pedro Bandeira! Aí ele falou sobre isso e eu concordando com ele. E eu queria estar lá, né? Para falar com ele. Então é isso. Nós precisamos dos livros, nós precisamos dessas experiências. Nós precisamos para amadurecermos, né? Para viver, nós precisamos, né? Porque quando a gente não vive essas experiências, a gente não vive. Né? A gente não vive, a gente deserta.
Exatamente. Eu acho que tipo o livro ele abre realmente essa porta para novos universos, que é o mesmo. Só são universos ainda que você não conhece, sabe? Você aprende a conhecer mais, a se conhecer, a conhecer as pessoas. Isso é algo muito mútuo, sabe? Caminha junto, você se conhece porque você se identifica naquilo. O livro ele tem a capacidade de detalhar as coisas nos mínimos detalhes, isso dependendo do autor, né? Mas na maioria das vezes, por causa das palavras e tal, e o jeito que você interpreta, né? Ele é incrível. Como Não, eu gosto disso. Camisa, sabe? Os detalhes. De como ele descreve os detalhes. O Aloysio Azevedo no Cortiço. Mas não é assunto para hoje. Né? Não. É assunto para a próxima live, não. Podcast. Né? Isso. É assunto para o próximo. Vamos só. Eu queria fazer uma perguntinha, sabe? Que ficou na minha cabeça. E eu queria fazer uma perguntinha para os dois. Qual foi o protagonista, que deixou vocês assim, mais pé da vida? Sabe? Mas. Ai! Dá vontade de matar o protagonista. Eu tenho um jeito de ler e até de assistir filmes ou de qualquer, né, tipo de arte que conta histórias. Eu não recebo desse jeito, tipo, julgando a pessoa, sabe? O personagem em si. Mas sim a história e o autor. Juro, tipo, eu me envolvo na história, entende? Tipo, eu me encontro na história e eu tento encontrar o que estava tentando passar, entende? Eu não vou só na história, sabe? Eu não entro só no universo da história. Eu acho que eu tenho um universo muito mais amplo do que isso. Eu meio que vejo a história como se fosse um observador passivo. Ele é assim, eu sou não. Eu tenho raiva, eu me alegro, eu me tristeço, dá vontade de matar, eu não. É porque eu me envolvo, sabe, naquela história. Não, mas a pessoa se envolve, Mary. Sabe? Só que, tipo assim, sem julgamento, sabe? Sem essa coisa, tipo, de ter raiva ou não ter raiva. Eu não consigo isso. Não, eu me emociono. Porque, olha, tipo, não foi? porque, Eita, tipo, Macabeia, por exemplo, né? Que foi no programa passado, tá lá no site e no Instagram da biblioteca, pra vocês verem. Que foi, né, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Tem muita gente que tinha. Vocês disseram que ficaram com raiva do narrador e tal, do Rodrigo SM. Só que eu não vejo dessa forma. Eu vejo não a história crua, sabe, da coisa. Eu vejo o psicológico de Rodrigo SM. Eu vejo o psicológico de Macabeia, o que era Macabeia para Rodrigo SM, o que Rodrigo SM era para Macabeia. Eu faço tudo isso assim na cabeça. Então é impossível você ter raiva. Ele é o psicanalista. É tipo isso mesmo. O leitor psicanalista. Exatamente. Agora, Johanna, teve aí um protagonista que te deixou irada? Tipo, tem que ser o principal? O principal. Tipo, principal? Sim, o personagem principal. Que me deixou com mais raiva. Se não teve também, não tem importância. Não... Assim, se for falar do livro aqui, Gabriel me deixou com muita raiva. Porque... Não sei, às vezes ele não sabia se controlar. Tipo, ele não sabia controlar a raiva dele. E ele descontava. Ele não descontava em Júlia. Mas ele, às vezes sim. Não através de forma física, mas através de palavras. Isso me deixava com muita raiva. E o que mais? Que ele não lembrava de Júlia. Isso me deixou com tanta raiva. Porque ela lembrava de tudo dele. Só que ele não lembrava dela. Isso me deixou pé da vida. Ai, gente, como eu disse, né, eu me envolvo, eu tenho raiva, eu me alegro, etc. E eu vou contar a história de dois protagonistas que... Até no Inferno de Gabriel, eu senti que a narrativa, ele fez a mesma coisa com Macabeia.
ele rebaixava Júlia. Mas Júlia, o tanto que ela viveu, o tanto que ela sofreu, ela era muito forte. Ela era muito, muito, muito forte. Ela passou por muita coisa ruim e ela continuava ali, de pé, sorrindo. Mas aí é que tá, Lá sabe? vai o... Não, aí é que tá. É porque, tipo assim, às vezes o que o autor quer passar, ele tem que não rebaixar o personagem, mas passar essa sensação pra você. E como é que ele vai fazer isso? Rebaixando. Entendeu? Ele não tem como passar o sofrimento, a dor de um personagem se ele enaltecer ele. Entende? Se ele, sabe? Se ele colocar, tipo, enfeites legais, sabe? Descrições legais daquele personagem. Então não tem como você, É sabe? porque, assim, voltando ao Macabea, né? Assim, eu tenho uma impressão sobre Macabea e ele tinha outra impressão sobre Macabea. Então foi isso que me deixou, assim, eu achei que ele subestimou Macabea. Mas vamos passar. Porque eu disse a ele, você trouxe algum livro que você gosta? Porque há um mundo literário além de Clarice Lispector, né? Bom. Mas tudo bem. No meu caso, eu tive, sim, Dom Casmurro. Ai, Bentinho, dá vontade de matar Bentinho, gente. Pelo amor de Deus. Você leu Dom Casmurro, né? Ai, né? Bentinho, dá vontade. Eu não vou falar sobre o livro agora, só para deixar claro, porque ele tem um problema psicológico, né? Tem. Ai, mas... Ele não soube Não, valorizar o amor da sua vida e o melhor amigo. Ele perdeu tudo por idiotice. Sabe? Aquelas coisas que ele inventava na cabeça dele. Ai, gente, a gente um dia vai falar aqui sobre o Dom Casmurro e vocês vão ver. Vamos ver se eu não tenho razão. Tá? Outro protagonista que também me deixou assim, né? É Elizabeth, de Orgulho e Preconceito. Por quê? Sim! Sabe? Elizabeth, aquela menininha pobre, mas ela se achava, gente, mimada demais também. Ai, eu adorava isso. Ai, não, aquela menina, ela se achava acima do bem e do mal. Eu adoro, foi o que Assim, mais eu gostei. amo Jane Austen, eu amo as histórias de Jane Austen, né? Mas, sabe, ela olhava para os outros da altura do seu conhecimento. Porque ela achava que estava... Não é? É. Aí, tá vendo? Leia Orgulho e Preconceito. Mas, assim, É uma história romântica, de amor, bem água com açúcar, né? Mas assim, Elizabeth, ai, eu dá vontade de dizer, Elizabeth, vai arrumar o que fazer, pelo amor de Jesus Cristo. Vai lavar roupa, né? Ou então vai ver como é que o pobre tá vivendo, poxa vida, né? É isso. Eu sei que muita gente que leu Orgulho e Preconceito ou assistiu ao filme deve estar pé da vida com a minha pessoa, porque eu estou dizendo isso. Peraí. Ela, discorda de mim. Faça o favor de discordar. E a gente vai assim, fechar, viu, gente? Eu senti, sim, que ela se achava empoderada. Empoderada. É isso. Ela se achava com poder. Mas eu achava isso importante pra época. Já que só quem sentia isso eram os homens. Mas eu Entende? acho que ela que, na minha opinião, né? Claro, por favor, né? Ela quis colocar o poder da mulher, mas de uma forma... Como é que a gente... superficial. Isso, foi pouco. Superficial, Isso, mas né? foi O poder da começo. mulher, mas de uma forma superficial. Isso. Eu entendo. Ela é muito superficial. Mas foi um começo. Ai! Entendeu? Foi um começo. Ele ainda não leu Orgulho e Preconceito. Mas eu já fui vontade de ver. Né? Isso. Eu achava... Nossa, ela era minha personagem favorita. Não me chamam a atenção. Não, né? Eu gosto. Eu gosto. Assim, eu só não me dê terror, mas o resto pode... Não, terror também. Depende da história.
Pra mim tem que ter algo Pra mim tem que ter algo psicológico, sabe? também. Tem que acordar algo dentro de mim que eu ainda não mexi ali. O romance, ele é muito romance, sabe? Você vai se envolver, mas você vai se envolver com a coisa romântica, sabe? Dos dois casalzinhos, dos casal. E tem sempre aquela pessoa que quer separar o casal. Não, é muito clichê pra mim. Ai, deixa de ser chato, não. Não é nada. Ah, vê vocês aí que não gostam do romancezinho aí, não estão aqui. Nossa, mas eu vejo o casal como um só. Eu vejo o casal como um só, como uma só pessoa. É. Até nesse livro aqui, Gabriel e Júlia. Então, eu sou os dois. Entende? Se ele tá narrando nos dois, ela é eu muito sou os romântica, dois. assim. Sim. É porque é adolescente, gente, ela só tem 16 anos, sabe? Vamos compreender, né? Gente, para fechar o nosso momento tertúlia. Hoje nem teve uma musiquinha, não foi, na nossa live. Vou brigar aqui com o Roy Anderson. Eu amo ele, amo. Mas eu tô sentindo uma falta daquela música de fundo que ele sempre coloca. Ai, teve tanta coisa boa, Roy Anderson. Você faz uma seleção musical tão ótima. Tá vendo? Ele esqueceu de trazer o notebook, então tá bom. É porque também foi algo de última hora. Foi. É nosso momento tertúlia, só com o Rafael, gente, eu não trouxe um trecho, tu também não, né? Então, Rafael, você fecha, tá? E se despede. Deixa eu me despedir. Tchau, gente. Até a próxima. Rafael fica aqui com o nosso momento tertúlia. Se Deus quiser, nós vamos falar sobre o cortiço, que é muito bom. É da página 100 e... Deixa ela assim. Tchau, pessoal. Nossa, bem prática e objetiva. É da página 173 do volume 2 de Eu Me Chamo Antônio. E diz assim, quando leio Amado Antônio, o mundo é tão estúpido que as pessoas precisam amar. Eu tremo. Quando eu releio Antônio Amado, o mundo é tão estúpido que eu não posso te amar. Eu choro. E aí fica com essa parte do livro. Vocês já dão pra ver que são palavras curtas, mas são muito intensas e profundas. E é isso, a gente semana. Tenham uma boa tarde e obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Faltou música, mas eu coloquei aqui no pendrive. Tem que trazer no pendrive, porque assim, ó, não esqueça, né? Muito bem, pessoal, desde já queremos agradecer o carinho da sua audiência, da sua companhia. Hoje batemos recorde de 100 pessoas na nossa live assistindo, viu? Batemos recorde de 100 pessoas na live, graças a Deus, tá bom? Na semana tem o cortiço. Sexta-feira vai estar aqui a nossa querida Tainara e mais quem? Só Tainara, né? Pronto. Só Tainara, porque Tainara é Tainara, tá bom? Beijo pra ela, que na próxima sexta-feira ela vai estar por aqui, né, Nari? Pensa. É sexta também. Ela vai pisar na chave do poçante dela aqui, ó. Do poçante, viu? Pessoal, quero agradecer a vocês, lembrando que estamos de máscara, de luva também. Tomando toda precaução, todo cuidado, mesmo que está sendo reaberto agora mais o comércio, mas mesmo assim não foi liberado ainda o desuso da máscara. Não existe a palavra, mas inventa agora. Improviso na hora. Eu estou do lado da professora de português. Eu estou do lado da professora de português, tá já puxando minha orelha aqui, tá bom? Pessoal, até sexta-feira, tá bom? Um beijo no coração, tchau.